Bom dia a todos, seres de grande luz. Sejam bem-vindos de volta. Eu tô retomando o meu projeto de gravar vídeos, compartilhando o meu conhecimento dentro da espiritualidade, dentro da terapia. Porque são 30 anos dentro da espiritualidade e 20 anos dentro da terapia. E eu sinto no meu coração que conhecimento só tem valor quando compartilhado. Então eu precisei ficar reclusa por uns meses para alinhamento energético, para que eu pudesse desenvolver esse trabalho mais a fundo. Foi um trabalho de uma experiência nesses meses de cura, de evolução, de alinhamento. E eu não tinha permissões por conta disso. Eu obedeço leis que vêm de lá para cá, não daqui para lá. E agora, graças a Deus, eu consegui finalizar esse ciclo de alinhamento, né? Então hoje eu venho conversar com vocês a título de esclarecimento. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas os vídeos que eles estão postando sobre filmagens de câmeras de vigilância sobre espíritos, presença de espíritos, né? Isso sempre existiu e sempre esteve aí. E eu preciso trazer a vocês os esclarecimentos sobre diversas questões relacionadas a isso, tá? E tudo que eu vou falar para vocês é baseado na minha experiência, na minha vivência desdobrada, compartilhando de experiências com equipes, caravanas de socorro, de doutrinação. Então, é bem didático que eu vou trazer para vocês, tá? Esses espíritos, eles estão perdidos, desorientados muitas vezes e sem consciência às vezes do próprio estado. E esses espíritos, eles estão nessa condição simplesmente pela falta de esclarecimento, né, da transição, que a gente chama de desencarne. Então, o que acontece? Ao desencarnar, esses espíritos, eles criam um campo mental. Então, alguns espíritos estão presos numa linha de tempo, que pode ser boa ou pode ser ruim, depende de cada um, né? E eles ficam vivendo aquilo ali ciclicamente. E esse campo, ele é dimensional e ele é paralelo ao nosso campo. Eles podem não estar conectados com o nosso campo. De uma forma, eles estão aqui, mas ao mesmo tempo não estão. Estão coabitando o mesmo espaço, mas não estão conectados aqui. Mas nós captamos, quem tem a mediunidade, quem tem a sensibilidade energética para captar vibrações além da matéria, consegue captar as dimensões presentes no mesmo ambiente. Então, o que acontece? Às vezes você chega num lugar e você sente que tem alguma coisa ali, mas você não sabe o que é. Pode ser que você esteja captando uma energia que conscientemente está ali, mas aí você vai observar as pessoas do ambiente como estão, porque as pessoas do ambiente, elas respondem à energia que está ali. Então, se houver uma presença negativa, que não necessariamente é ruim, porque não é do mal, é uma presença sofredora, mas ela traz um sofrimento, então ela é negativa. Então, se as pessoas, se essa presença estiver ali, conectada a essa dimensão, ela vai expandir a frequência dela, vai expandir o sofrimento dela, ela vai expandir a energia que ela traz e ela vai influenciar as pessoas ali do local, tá? Então, você vai sentir que as pessoas ali estão apresentando um padrão emocional, tá? Mas, às vezes, você capta alguma coisa que está ali, mas não está ali. Estão coabitando o mesmo espaço, mas são coisas distintas. Então você vai sentir que tem alguma coisa ali, mas não vai saber o que é. Por quê? Porque olhando ao seu redor, nada indica. Tá? Então, nesse caso, você está acessando energeticamente uma outra dimensão. Simples assim. E o que você pode fazer é
bloquear conscientemente. Neste caso, você vai ter que potencializar o teu mental no aqui e agora. Potencializar o teu mental no aqui e agora, com linhas de raciocínio lógicas. Então, tu tá aterrando a tua frequência aqui. Por quê? Porque ela expandiu demais. E geralmente isso acontece com as pessoas que têm essa energia, têm essa capacidade, mas ainda não aprenderam a dominar isso. Isso é normal, tá tudo bem, tá? A gente pode fazer um vídeo daqui a um tempo explicando isso daí, sobre essas energias que a gente tem e a gente não domina. Seguindo, o que acontece? Nestes casos é isso aí que tem o que fazer. Mas nos casos dos espíritos que vagam, às vezes eles não estão conscientes de onde estão, mas estão no mundo paralelo. Mas estão aqui, então são captados. Mas o que eu quero trazer para vocês? O que realmente dá para fazer? Quando você sente que tem alguma coisa dentro da sua casa e não sabe o que fazer. Primeiro, vocês precisam entender que esses espíritos, simplesmente pelo fato de estarem aqui, eles não vão identificar os doutrinadores, os espíritos de luz, porque eles não os reconhecem. Simplesmente porque eles não se veem como espíritos, como desencarnados. Eles ainda vagam se sentindo encarnados. Então, a referência de comunicação é um encarnado. É um encarnado. Porque é a linguagem que eles entendem, é a linguagem na qual eles estão conectados, afinizados. Pode ter uma caravana ao redor deles, mas a mente deles está focada na matéria e na ausência de conhecimento de que desencarnaram, que não tem mais o corpo físico. Então, nestes casos, o que você pode fazer, em primeiro lugar, é elevar os seus pensamentos para a luz divina, para os seres de luz. Neste caso, vocês podem acessar aquilo que vocês acreditam, porque é luz, é amor, e isso a gente chama de ancoragem. Então, em primeiro lugar, vocês precisam fazer um ancoramento na luz. Então, é uma oração de invocação de luz, pedindo a presença da luz aonde vocês estão. Então, nessa hora, os amparadores da caravana, os seres de luz que estão ali com aquele espírito perdido, vão se ligar a vocês. Em segundo lugar, neste momento que essa caravana, que esses seres de luz se ligam a vocês, eles fecham o campo de vocês, protegendo vocês. Então, nada os toca. Por mais que vocês sintam, mas nada os toca. E vocês se mantenham conectados a essa luz. Muitos vão sentir um calor, muitos vão sentir uma claridade, muitos vão sentir uma paz, uma coisa gostosa no peito, uma sensação de que está tudo bem. Tudo isso são sintomas físicos de que realmente você ancorou a tua energia na esfera de luz, tá? Sejam eles quais forem, sejam eles quem for, tá? Em segundo lugar, você não precisa acender uma vela, se não quiser. Porque a luz que realmente vai fazer a diferença é aquela que vai surgir depois do que você vai falar. Entendendo que o desencarnado reconhece o encarnado e somente o encarnado, então ele vai ter você como referência. Então tudo que você disser, ele vai ouvir. Então você vai ser a ponte de conexão com a egrégora que está ali. Então, o que você vai pensar? Você vai levar os seus pensamentos à força divina e vai conversar mentalmente com a presença que está ali. Como, Sandra, que eu vou conversar? Mentalmente, por telepatia, em sentimento. Você vai dizer dessa seguinte forma: meu irmão querido, você está na presença de médicos. Existem enfermeiros, seres que estão ali para te oferecer comida, para te oferecer
uma coberta para te aquecer, para oferecer medicamentos. Então vocês vão trabalhar uma linha de raciocínio desta forma, amorosa, carinhosa. Olha ao seu redor. Tem médicos aí. Nessa hora, essa presença, esse espírito, ele vai abrir a mente dele para o que está ali. Por quê? Porque a referência é você. E se você está dizendo que tem médicos ali, ele, com fome, com sede e com frio, ele vai procurar. E é nessa hora que as egrégoras se apresentam, porque mentalmente aquele espírito já aceitou, já reconheceu. Naquele momento, você finalizou o teu serviço ali. Você fez o que cabia a você fazer. Não te cabe mais nada. Nessa hora a egrégora assume e eles encaminham o espírito. Então é só isso que vocês precisam fazer. Ancoramento. Se conectar com a força divina que está ali, pedindo auxílio, pedindo proteção. E quando vocês sentirem que fizeram a conexão, vocês trabalhar a comunicação com quem está ali, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. Por quê? Porque aquele ser que está ali é igual a nós, só que de uma forma diferente. E a dor que ele traz é infinitamente maior do que a nossa, porque eles estão perdidos, desorientados. Eles trazem em si a dor da matéria que eles tinham antes de desencarnar. Eles estão desolados, desorientados. Então a nossa condição é infinitamente maior. Se nós temos medo deles, eles têm muito mais, porque eles não sabem onde eles estão. Eles não têm noção do que aconteceu com eles. Então o sentimento de desespero que eles têm é enlouquecedor. Vocês não fazem ideia do desespero que esse espírito sente. Então, a gente precisa se preencher de compaixão, de carinho, de compreensão acerca do sofrimento do outro. E nessa hora, você desprende esse pulso mental de amor. Meu irmão querido, qual é a sua dor? O que eu posso fazer para te ajudar? Abra os olhos e ao seu redor você vai ver que tem médicos para te alimentar, para te medicar, para te aquecer. Tá tudo bem agora, tá tudo bem. Você pode dizer, eu vou mostrar para você. E aí quem estiver sentindo uma luz, pode direcionar, olha a sua esquerda, olha a sua direita. Sinta a presença, eles estão ali para te ajudar. E vocês vão sentir um alívio imediato, no momento em que a egrégora socorrista se conectar ao espírito. Então isso é um trabalho de base, isso é um trabalho de base mesmo. Isso daí foi me ensinado lá em 2005, quando eu estava iniciando na terapia, quando o meu amparador chegou para mim e disse, num sonho, vamos aprender a doutrinar essas pobres almas perdidas. Ali ele começou a me expor a presença dos espíritos que vagavam. Foi uma loucura, mas sobrevivi. E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de entender o sofrimento deles. Então agora eu deixo esse recado para vocês, essas orientações para vocês. Quem sente presenças dentro de casa podem trabalhar desta forma, mas seguindo este protocolo, seguindo este cronograma. Primeiro você ancora com a luz divina, buscando conexão e proteção, e depois você direciona pensamento de condução para essa presença que está ali, preenchida de amor, de carinho, porque o sofrimento deles é muito maior do que o nosso. Tá bom? Beijo grande a todos, fiquem bem.